Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui estamos novamente com a continuação do nosso treinamento, tá? Para gerenciamento financeiro de pequenas e médias empresas usando o software Interbank. Na verdade, usando qualquer software a rigor, ok? Bom, hoje vamos ver uma coisa muito importante, que é o plano de contas. Você não consegue, em hipótese alguma, tá, controlar uma empresa se você não tiver um plano de contas bem estruturado. Bem estruturados não significa que tem que ter 500 contas, 1500 contas. Não, aliás, é contraproducente isso. O melhor é ter poucas contas, mas aquelas que sejam necessárias. Antes de implantar o sistema, você deve sempre, você tem que estudar o seu plano de contas, perder um tempo com isso, tá? Falar com seus funcionários, falar com outras pessoas que estejam envolvidas no procedimento de implantação. Como é uma construtora, eu vou dar para vocês um exemplo aqui, tá certo? Normalmente o plano de contas ele está dividido em receitas, você está vendo o grupo 1 aqui, e depois disso você tem as despesas. É muito importante que você não tenha contas duplicadas, ok? Que não tenha duas contas que significa a mesma coisa. E que também não estejam faltando contas. Embora faltar contas não é tão problemático, porque a qualquer momento você pode incluir uma conta nova, digamos assim, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? O nosso plano de contas aqui, por se tratar de uma construtora, tá? Está dividido em receitas e dentro das receitas nós temos as receitas operacionais. Quais são as receitas operacionais? São aquelas que fazem parte do negócio fim da empresa, da finalidade da empresa. Aquilo que a empresa trabalha, produz para vender, seja um serviço, seja um produto, seja a fabricação de alguma coisa. Ok? Nesse caso, nós estamos divididos em receitas de serviços e receitas de incorporação imobiliária. O intervalo, no caso, no sistema aqui, não vou me ater muito a isso, tá? Mas ele calcula automaticamente correção monetária, juros e multas quando você vende apartamentos, digamos assim, unidades imobiliárias, tá? Não é objeto desse curso agora, mas ele no sistema faz isso também. Mas fundamentalmente a receita de faturamento de serviço ou de vendas de produtos, ou às vezes as duas coisas, toda empresa tem, verdade? Pode ter receitas comerciais também. Receita de desenvolvimento de negócios, de comissão, de indicação, seja lá o que for. E tem aquelas receitas não operacionais, que são aquelas que não fazem parte da finalidade da empresa. Por exemplo, um sócio, quando coloca um investimento dentro da empresa, ou quando você toma um financiamento, ou quando um sócio empresta dinheiro para uma empresa que ele está precisando, tá? Assim como tem algumas outras coisas, algumas implantações diversas, tá? De receitas diversas não operacionais, que você precisa também, às vezes, eventualmente colocar. Muito bem. E as despesas? Bom, nós dividimos as despesas em custos tributários, tá? E dentro de custos tributários, perceba que tem impostos e contribuições. Esses impostos e contribuições, normalmente, são aqueles impostos diretos que você paga. Por exemplo, o COFINS que você paga sobre o faturamento. Não esqueça que você tem dois tipos de COFINS, tá? O COFINS sobre faturamento e o COFINS que é retido na fonte pelo seu cliente, quando você emite, por exemplo, uma fatura de serviços, ok? O CSL também, o Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também tem isso. Ou o INSS, quando ele retém, ou o Imposto de Renda, ou o ISS, que também tem o ISS Faturamento, e o ISS retido na fonte pelos clientes, tá? E aí tem outros tipos de contribuições, basicamente só esse, mas poderá surgir alguma taxa especial, vai surgir CPMF, essas coisas. Tomara que não, né? Uma pessoa está conversando sobre isso aí. E também tem impostos retidos de terceiros. É muito importante que você divida isso, tá certo? Que você tenha contas separadas para aqueles impostos que são retidos de você na sua nota fiscal e para aqueles que, na verdade, você retém de um fornecedor, ok? E esse é retido a terceiros, pessoa física, pessoa jurídica, assim por cento. Aquela retenção de 4,65% que você retém, que é 3%, não é isso? Do COFINS,
0,65 do PIS, 1% da contribuição social. Nesse caso, como você está retendo, não há necessidade de você discriminar os percentuais, mas quando ele é retido de você, você precisa discriminar em contas separadas. O PIS retido, o CSL retido, o imposto em renda retido e assim por diante, tá certo? Por quê? Porque você vai precisar fazer um abatimento no final do mês daqueles impostos que você precisa pagar pela sua nota fiscal. E aí começam as despesas, tá certo? Despesa específica do seu negócio. Se é uma construtora, evidentemente você compra equipamento, ferramentas, fretes, etc. Se você for outro tipo de negócio, for uma academia ginástica, por exemplo, você vai ter que comprar, evidentemente, insumos para a manutenção da academia, você vai precisar comprar equipamentos e assim por diante. Cada negócio é um negócio e você tem que estudar isso junto com a pessoa. Se você não souber fazer isso, você tem que pegar alguém que conheça, pegar o plano de contas de um amigo que tem um negócio parecido e assim por diante. Despesas com seu pessoal, que é proventos, estágios e assim por diante. Encargos e benefícios, que é tudo aquilo que você paga sobre, tá, o seu pessoal, sobre os seus funcionários. Eu gosto muito de colocar essa distribuição de sócios diferenciado de salários. Eu vou te explicar por quê. Porque na verdade sócios é diferente. Você é o dono da empresa, você precisa pegar aquele dinheiro e ele tem uma forma de tributação diferente. Por exemplo, você pode tirar isso como distribuição e antecipação de lucros. Ok? Você pode tirar isso como um prolabore. Esse prolabore tem uma coisa diferenciada. Você precisa pagar INSS, você paga imposto de renda retido na fonte e assim por diante. E às vezes você pode ter uma retirada que não está em nenhuma dessas duas, mas pode ser uma antecipação também que vai ser depois devolvida. Sei lá, a empresa paga alguma coisa para você e você vai precisar depois fazer um encontro de contas, tá certo? Sempre dentro do mês, evidentemente, para poder, digamos assim, controlar bem quanto é que o sócio está tirando. Uma coisa importante que eu gostaria de mostrar, e eu gosto muito de fazer isso, é que eu não só coloco contas para isso. Lembra dos centros de custo que nós vimos antes? Aqui nos centros de resultado, que nós temos aqui, tá? A parte de administração, a parte de obras, tá? Eu gosto muito de criar um terceiro grupo aqui, chamado de sócios. E dentro desses sócios, eu gosto, por exemplo, de colocar, tá, o nome dos sócios, tá certo? Sócio número 1, não vou colocar nome nenhum aqui, tá certo? 103-002. Sócio número 2. Aqui iria o nome das pessoas, tá? Isso é muito importante, porque quando há vários sócios, se você for sozinho, não tem problema nenhum. Precisa saber quem é que tirou mais, quem é que tirou menos. Às vezes acontece, alguém que tem, digamos assim, o maior capital social dentro da empresa, evidentemente que ele vai tirar mais lucro, mais antecipação de lucro e às vezes até mais prolabore. Depende muito do acerto que você tem no seu contrato social, tá certo? Muito bem. E aí você tem as despesas administrativas, água, e tudo aquilo que você precisa, a sua máquina, a sua empresa precisa para poder sobreviver, tá certo? Contratos que você tiver de contabilidade, informática, manutenção, segurança, despesas comerciais, aquilo que você gasta para vender o seu produto, despesas financeiras e bancárias, que são muitas. Juros de financiamento, por exemplo, são juros de por atraso, desculpe, são juros que você paga por um financiamento, por um empréstimo que você toma pelo cheque especial. Diferente de juros e multas por atraso, que é quando você paga alguma coisa para alguém e ele vai justamente aí nessa conta. Tarifas bancárias, coloque tudo aqui, coloque aquela taxa de cheques, aquelas taxas de cobrança, todas aquelas taxinhas pequenas que o banco cobra, que no final é uma enormidade aquilo. Agora, se você comprar alguma coisa para imobilizar, ou seja, um investimento, você pode colocar em qualquer dessas coisas. Um computador que você compre, um terreno, uma casa, uma sala,
as instalações que você faz para investimento, não é para manutenção não, tá? Para manutenção você coloca lá em despesas administrativas. Mas se você faz um grande investimento no seu local, coloque ele aqui. Máquinas e equipamentos, aquisição, não é aluguel. Se você estiver alugando alguma coisa, também vai lá em despesas administrativas. E enfim, software que pode ser considerado investimento e veículos também, ok? Muito bem. Então, claro que você tem que digitar esse plano de contas. Depois de bem resolvido, você vai aqui em tabelas, plano de contas financeiros, e aí você começa a digitar. Lembra que era mais ou menos que tinha pai e mãe? Você também não pode colocar aqui uma conta filha se não tiver o grupo cadastrado, tá certo? Aqui nós temos esse plano de contas, aqui tem 4 graus. Você pode fazer um plano de contas com menos graus, você pode fazer um plano de contas com até 6 graus, se você precisar, tá certo? Depende muito da sua necessidade. Então perceba que eu estou colocando aqui, novamente, você não pode fazer isso. Você tem que ter primeiro as receitas operacionais. E depois das receitas operacionais, sim, aí vem as receitas de serviço, verdade? Depois disso, sim, aí você pode ter receitas de faturamento de serviços. Inclusive, eu poderia mudar essas receitas de serviços por receitas de serviços e vendas, verdade? Porque já tem lá embaixo umas receitas de vendas de produtos, ok? Bom, eu não vou ficar digitando aqui, vou, na verdade, transferir automaticamente essa planilha e aí continuamos o treinamento. Bom, então aqui nós temos o plano de contas, tá? Que foi feito exatamente com essa finalidade. Vocês estão vendo aqui o plano de contas já digitado, correto? Esse é o plano de contas que nós vamos usar para os nossos lançamentos. Entendeu? 4 páginas, plano, não é um plano de contas muito grande, mas também não é muito pequeno, são os necessários para isso. Ok? Então a gente se vê na próxima aula.